Entre Escutas Podcast, onde a escuta transforma. Reflexões, vivências e conhecimentos com Jade Holanda e Sofia Abreu. Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Entre Escutas Podcast, o nosso 9º episódio hoje, com um tema extremamente relevante e importante que merece toda a notoriedade do mundo. Super especial. Então, nós sabemos que ser mãe é uma das experiências mais profundas e, ao mesmo tempo, uma das mais solitárias e pouco compreendidas. Por trás das imagens idealizadas da maternidade, existem vivências extremamente reais, atravessadas por transformações físicas, sociais muito intensas e emocionais que precisam ser vistas. E hoje nós vamos conversar sobre a psicologia perinatal, que é uma área que se dedica a compreender e acolher esses aspectos psicológicos e emocionais que envolvem o ciclo da gestação ao pós-parto. E para isso, nós recebemos uma convidada maravilhosa, que é uma honra receber, Caroline Vasconcelos, psicóloga, psicoterapeuta, humanista fenomenológica, mestre em psicologia e especialista em psicologia perinatal. Então, Carol, seja muito bem-vinda. É uma honra te receber e muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada, gente. Eu também fico muito honrada em ter recebido esse convite, né? Acho que esses espaços são sempre muito potentes, né? Para construções, para ressignificações, né? Esses espaços que a gente consegue falar, né? Que os ouvintes conseguem acessar coisas. Às vezes, conto muito isso na clínica, né? Parece que organiza o que eu já estava pensando, né? Então, às vezes, não é algo novo, mas a forma que é falada e que é escutada, né? Permite que o ouvinte faça novas conexões, né? E aí gera a potência desse espaço. Então, eu queria agradecer e dizer que estou muito feliz em estar aqui com vocês. Obrigada, Carol. A gente também está muito feliz. É uma honra te receber, principalmente com um tema tão potente e importante de ser falado, né? A gente sabe que o período gestacional, né, que esse fenômeno é muito mais que um evento biológico, né? É um evento profundamente uma experiência existencial, transformadora do início de uma nova forma do ser no mundo, né? E quando a gente fala de perinatalidade, eu acredito que algumas pessoas pensam, né? Não sei, os ouvintes de casa podem falar com a gente nos comentários, mas que muitas vezes vai cuidar exclusivamente ali da gestação da mulher e somente, né? Quando a gente fala de um período que não nasce só um bebê, né? Não nasce só uma nova vida, nasce uma mãe, um pai, uma família, né? Novos sonhos, medos, dúvidas. Então, como é uma área que vai cuidar muito das primeiras expectativas ali e do planejamento de vida, do projeto de vida daquela família como um todo, né? Como é importante e é algo que todos nós temos contato, é algo que todos nós passamos, seja pelo papel de bebê, né? Ou seja pelo papel da procriação, da família, seja alguém que esteja perto da gente, e como é uma mudança que é um turbilhão de emoções para a família toda. Nunca impacta só a mãe, principalmente a mãe, mas também é algo que é global, né? Que é de uma ali, estrutura como de uma um todo, estrutura né? como um todo, familiar. E para a gente começar a falar sobre isso, Carol, a gente queria te perguntar o que te levou, o que te interessou a você começar a pesquisar e a estudar sobre a psicologia perinatal e principalmente pela abordagem fenomenológica, né, nesse contexto. Legal, então acho que eu dividiria essa pergunta em pelo menos 2 partes, né? Porque a fenomenologia veio antes da escolha da psicologia perinatal. Interessante, né? Bacana. Então, a fenomenologia, né? Meu encontro com ela, né? Aconteceu desde a faculdade, né? E me formei, com quase 15 anos, né? Então, foi por volta lá do 3º semestre, mais ou menos. E que fez muito sentido para me olhar para aquele outro, né? Assim, a clínica sempre foi um lugar muito sedutor para mim, era onde eu queria estar. Mas também outra área muito sedutora era a organizacional, né? Então, no início da minha vida profissional, né? Então, eu fiz ali formação clínica no último ano da faculdade. E aí, então, eu já trabalhava o dia inteiro na organizacional. Então, tentei ali por 2 anos a clínica organizacional, mas, de fato,
viver para além daquilo ficou difícil, e aí eu tive que fazer escolhas, e aí eu optei pela clínica, né? Mas olhar para esse outro, né, assim, que é atravessado por uma cultura, por uma sociedade, né, que é enraizado ali, fez muito sentido, né? Então, não tem como olhar esse outro de forma isolada, né? Então, olhá-lo nas relações, dentro de uma cultura, né, com esse olhar crítico, foi o que me fazia enxergar melhor, né? Usando aí a analogia que Virginia gosta muito de colocar da lente mesmo, né? Da fenomenologia como forma de olhar para o mundo. Então, a fenomenologia foi aí. A psicologia perinatal foi a partir da minha maternidade, né? Tenho uma filha que hoje tem 8 anos. Então, na época, né, do meu puerpério, né, que foi tudo sem intercorrência, né? Minha gestação, meu parto, minha amamentação, minha rede de apoio, a condição financeira... Era tudo muito, eu sou, né, era talvez muito de planejar, organizar, tudo muito estruturado. E aí a maternidade veio balançar tudo isso, né? Então foi um período que sem nenhuma intercorrência foi muito desafiador. Então na época fiquei me perguntando, né, assim, como seria para uma mulher viver isso num período de adoecimento? E aí foi quando me veio, né, na faculdade eu já estudava sobre depressão, pesquisei sobre depressão a faculdade inteira, né, era bolsista, de iniciação científica, e aí na época me deu vontade de estudar depressão pós-parto. Então foi aí que eu resolvi fazer o mestrado em pleno puerpério. Nossa. Então foi assim que eu comecei a estudar e trabalhar na área da perinatalidade, né? Que tá com quase 10 anos aí, né? Minha filha hoje tem 8, né? Então é o tempo que eu estudo e trabalho na perinatalidade. E legal que despertou você a partir da sua experiência pessoal, né? Do seu vivido, e para ali você, tô vivendo isso aqui, porque não pesquisar, estudar e ajudar outras mulheres. Isso. Então, que incrível, Exatamente. incrível. E aí, a gente já migra para outra pergunta que vai dar muita amplitude para muitas outras questões, mas que você pode explicar, por favor, sobre o ciclo gravídico puerperal, que eu nem conhecia esse termo, até mandei para você, Carol, esses termos, essa nomenclatura. E como a gestação transforma a forma como a mulher se percebe. Legal, perfeito. Essa nomenclatura, né, do ciclo gravídico puerperal, na literatura traz que é a área que a psicologia perinatal atua. No entanto, atualmente, o que a gente considera é que a psicologia perinatal atua antes, porque quando a gente fala ciclo gravídico, a gente considera gravidez, mas na realidade atua antes disso. Na fase que a gente fala, por exemplo, de desejante, né? Se a gente fala de uma mulher de família que deseja ter um filho, né? Então, a gente pode estar falando, por exemplo, do planejamento familiar, né? Então, aí a psicologia perinatal já está atuando, né? E aí, outra área, tentantes. Então, existe a fase do desejo, desejantes, que não necessariamente, né, toda mulher ou toda família passa por todas essas fases. Então, elas são independentes uma da outra e não são determinantes, né, que foi a pergunta que já me fizeram. Quer dizer que uma mulher que nunca desejou, nunca planejou, nunca tentou, ou seja, né, não teve esse período de eu estou tentando engravidar, simplesmente a gestação veio. Isso vai determinar o amor, a forma dela ser mãe? Não. Então, esses ciclos são independentes um do outro, né? Mas eles existem. Então, desejante, tentante, gestante, que é na gestação, né? Parturiente, que é no parto. Então, a psicologia perinatal também pode estar atuando no parto. E puerpério, que é, né? Que é puerpera, que é no puerpério. Então, o ciclo gravídico puerperal não é só gestação e puerpério, apesar da terminologia ser essa, né? Então, a gente pode ampliar isso desde a fase de desejante, né? E aí, se a gente considera... Se vocês quiserem me interromper, eu acabo ligando por favor, a gente está aprendendo aqui. Mas, assim, se a gente considera, por exemplo, essa transformação no ciclo gravídico puerperal, a gente pode considerar essa transformação desde a época de desejante, né? Porque se eu desejo ter um filho, eu estou assumindo um lugar, né? E se eu não desejo também, né? Então, atualmente, na nossa sociedade, né, a gente considera que está em transição aí, no sentido de aceitar, acolher a mulher que também não quer ser mãe, né? E que está tudo bem. Mas o desejar ser mãe, eu já estou assumindo um lugar no mundo, né? Então, a transformação já pode ser a partir daí, né? E, principalmente, se a gente considera que essa sociedade determina a forma que essa mulher deve ser mãe, né? Como se existisse uma forma ideal.
né? Então, se eu desejo ser mãe, eu devo fazer tal. É quase como se tivesse uma listinha. Uma receita de bolo. Uma receita de bolo. Então, essa transformação já pode vir desde essa fase. Então, é por isso que essa fase já pode ser um período que essa mulher pode, por exemplo, ir para a clínica, ir para a psicoterapia e ressignificar, construir, trabalhar essas questões, né? Perfeito. Então, na fase de tentante, é uma fase de muita ansiedade, né? Então, as transformações já podem vir para aí. Porque o que eu gosto sempre de falar, né? A maternidade, né? Se a gente fala desse ciclo, a gente fala de maternidade, porque a gente fala do ser mãe. Então, existe a maternidade, que é ser mãe, existe o maternar, que é na relação, né? Por exemplo, eu já escutei, estou falando isso que eu escutei de um paciente, fez muito sentido, né? Ela tinha tido várias perdas gestacionais e estava grávida novamente, né? E teve o filho, né? Então, já era mais da primeira gestação, não era mais a primeira, e ela estava tendo um filho. Então, ela disse, eu já sou mãe, né? De vários bebês, mas é a primeira vez que eu vou maternar. Né? Então, é a primeira vez que eu vou exercer esse lugar na maternidade. Ai, me arrepiei né? toda. Nossa, né? que Interessante. Então, a gente está Muito. falando do luto perinatal, que é outra área de também transformação. Né? Então, todas essas fases trazem essa convocação para essa mulher. Né? Então, não determina, não significa que toda mulher que é mãe sofre uma transformação no seu estar no mundo, sofre a transformação social. Ela agora é mãe. Sofre a transformação biológica se ela tiver gestado, né? Tem aquela transformação no corpo, né? Se a gente está falando de uma mãe adotante, não tem no corpo, mas tem todas as outras. Tem a transformação emocional, né? Então, vai ser um turbilhão de emoções desde a gestação. Mas o seu lugar no mundo, enquanto se relacionar, precisa de uma implicação, precisa de um investimento. Então, é uma convocação e não uma determinação, né? Então, a gente pode ampliar esse olhar para as transformações, desde a desejante, tentante, gestante, parturente, puérpera, né? O parto, apesar de ser um momento, é um momento de muita potência, né? Que convoca a mulher para um lugar, seja via vaginal, seja via cesárea, convoca a mulher para um lugar de protagonismo. Gente, e Perfeito, dentro desse Carol. universo, quantas nuances tem, né? Muito. E como é rico pensar, como se diferencia, que você deve receber muito, a mulher que desejou, passou por todas essas etapas, e a que teve uma gravidez não planejada, por exemplo. Como ter essa diferença, e não no sentido dessa mãe não poder oferecer amor ou maternar, ter essa troca, mas como isso muda também. E a rede de apoio, a estrutura familiar e as pessoas que estão ao redor, a própria mulher, às vezes isso não é claro. Não é visto com muita clareza ou não é validada mesmo. E quão adoecedor pode ser, né? Por achar que é igual para todo mundo, que essas implicações não vão ser importantes e não vão ter um poder em cima daquilo ali, dessa experiência de ser mãe. Gente, incrível. Incrível. Perfeito, Jade. Inclusive, né, é o que eu estava falando agora, que não determina a forma dessa mulher ser mãe. Isso que eu estou dizendo agora é o contrário do que o senso comum, que a sociedade, a cultura traz. Por exemplo, se eu falo de uma mulher que está tentando há 2, 3, 4, 5 anos ser mãe, e ela finalmente consegue gestar, né, se for o desejo dela gestar, finalmente consegue exercer essa maternidade e tem, por exemplo, uma dificuldade a lir com aquele bebê, né? Aí o julgamento já vem forte do outro, e esse outro vem como sociedade, vem como parceria, vem como família, vem como amigos, vem como ela. Porque a gente vem da lente da fenomenologia, que ela também está enraizada nessa sociedade, né? Então, a gente vai primeiro desconstruir, ressignificar nela, para que ela sustente e consiga olhar para esse outro, né? Então, como você passou 3, 4, 5 anos tentando engravidar e como você não quer ser mãe, né? Porque no puerpério vem isso também, né? Inclusive, tem um livro que é Mães Arrependidas, né? Da Donna Ornoff, que é uma tese de doutorado, né? Uma filósofa, ela. Então, a fala de muitas mulheres é exatamente essa. Eu amo meu filho, mas eu não amo ser mãe. Porque são coisas diferentes, né? Então, se a gente fala dessas várias fases, a gente fala de vários vínculos de amor. Existe o vínculo de amor da fase desejante, de tentante, de gestante, que é o bebê imaginário, né? Da puérpera, que é o bebê real. Então, eles também são independentes, mas eles também são importantes.
como é algo que vai sendo construído ao longo do tempo, Sim. né? Muito antes daquele bebê virar o mundo, muito antes daquele bebê começar a gestação. E eu achei muito importante, Carol, você ter trazido também, principalmente como o impacto da sociedade, dos comentários, do senso comum, né? Essa questão do manual, do como ser mãe, vai impactar profundamente na vida daquela mulher. Profundamente, principalmente quando é uma gravidez que não teve essa fase de tentante, né? Mas, assim, em todas as fases, a sociedade, a família vai sempre estar dando opiniões ou ordens de como aquela mulher deve ser naquele momento. E, muitas vezes, desvalidando o que ela realmente está sentindo ali. Isso. Que pode ser dor, pode ser angústia, pode ser amor, também pode ser tudo misturado, pode ser um turbilhão de sentimentos. E eu acho que a gente queria adentrar um pouco nesses desafios emocionais, né, que a mulher vive nesse período. Quais são os principais desafios emocionais e psicológicos que você observa nesse período e o que costuma emergir nessa fase? Legal. Eu diria que o que, né, pensando aqui com vocês, né, eu diria que 2 pontos, né, permanecem de forma muito potente nesse período, que é a ansiedade, e aí ela vai só mudando de olhar ou de significado, né, dependendo dessa mulher, dependendo do período que ela está, né? Por exemplo, se eu falo da gestação, essa ansiedade é potente no primeiro trimestre, muito ligada ao medo da perda, muito ligada para esse olhar do outro, muito ligada para o lugar que esse filho vem ocupar nessa família, né? E aí no segundo trimestre dá uma estabilizada e ela volta com tudo no terceiro trimestre, muito ligada ao parto, né? Muito ligada ao medo da morte, muito ligada ao medo da dor, muito ligada ao medo do parto, né? Se a gente fala da fase tentante, essa ansiedade, seja do se eu vou conseguir, seja do como vai ser quando eu conseguir, né? E se eu falo do puerpério, essa ansiedade está muito medo de não dar conta, né? Da necessidade de controle. Então, a ansiedade está muito junto dessa mulher nesse período, né? E outro ponto seria a ambiguidade, né? Tu falou agora há pouco, Sofia, é possível sim ela tá triste e ela tá feliz ao mesmo tempo, principalmente se eu falo do puerpério, né? Então, a literatura traz, por exemplo, que o puerpério é a fase de maior vulnerabilidade dessa mulher, né? Então, muitas vezes é a fase de maior adoecimento psíquico, né? A literatura traz essa fase maior, por exemplo, do que a gestação. Apesar de, se a gente falar da depressão pós-parto, 50% dos episódios iniciaram na gestação, né? E às vezes é, inclusive, subdiagnosticado, né? Porque se eu olho para a gestação, né, eu olho para uma mulher que tem mudança no apetite, mudança no sono, mudança na energia, mudança no humor, que são sintomas que também são da depressão. Então, é mais difícil o diagnóstico, né? Nessa fase da gestação e nessa fase do pós-parto, né? E aí, se eu falo, né? É interessante que eu posso falar da pluralidade, né? O que é que acompanha toda mulher, né? Se eu falo, por exemplo, do puerpério, é comum a tristeza, é comum a plenitude, é comum a alegria, pode acontecer o arrependimento, é comum a ansiedade, né? Então, tudo isso faz parte do pós-parto. Então, é o que eu falo da pluralidade, mas tem a singularidade, que é como a mulher está vivenciando cada um desses sentimentos, né? Então, não é como porque... é particular e subjetiva a experiência de cada mulher, eu acredito. Desculpa te interromper. Não, pode falar. Mas, assim, eu acredito que aparece na clínica para você diferentes vertentes e de um vivido muito diferente. Porque uma mulher vai ter mais rede de apoio, vai ter uma parceria, vai ter uma família. E o que me atravessa também até para você falar um pouco da sua experiência, se você puder, de mulheres que têm filhos de forma independente também. E eu pensei nas mães adotivas também. Isso me veio. Como é diferente, porque, enfim, não vivenciou uma gestação, às vezes por não conseguir biologicamente, ou porque já foi um desejo genuíno desde o início. E como elas são transpassadas sempre por essa questão de julgamento, nós mulheres, em qualquer instância da nossa vida, vamos estar. Então, só... retomando algo que eu lembrei na sua primeira fala, que a Sofia até disse também, desse julgamento tão forte da questão até do parto, de como a mulher é massacrada. Eu lembro um boom nas redes sociais de quando mães começaram a falar exatamente sobre isso, de que amam seus filhos, mas odeiam a maternidade.
Porque não é um lugar confortável mesmo de você ter que dar conta de 1000 demandas, de ter essa sobrecarga e ainda pra gente falar de mães solos dentro de um casamento, que é super comum. Então, aquele parceiro ali foi mais um genitor do que realmente exercer a função de pai. Então, eu chego a receber na clínica, mas não igual a sua experiência de... Poxa, como é cansativo, sabe? Também chega pra mim, a mulher, como sempre, né? Fomos ensinadas a isso enquanto cultura, enquanto sociedade, de dar conta de tudo, ainda dos filhos, de zelar pelo bem-estar da casa, de fazer a manutenção desse lar, desse casamento, desses filhos. E aí a mulher cada vez vai se anulando. Então, eu acredito que chegue muito isso, né? E exatamente o que você falou, de resgatar essa potência que a mulher já tem, dessa essência dela, dessa identidade, para conseguir ver além dessa função do maternado, de cuidar da sobrevivência do filho e ainda não deixar faltar nada. Perfeito, Mas é isso, né? Interessante isso que tu trouxe, né? Tem mães que são mães solo dentro de uma relação, né? Que quando a gente fala, que talvez é outro ponto que acompanha, né? Completando a pergunta anterior, é a solidão, né? Me lembro que na pandemia, na perinatalidade, a gente falava de um puerpério mundial, né? Que é muito aquilo que a mulher vive, né? Aquele isolamento. Eu não posso ver ninguém, né? Eu não quero ver ninguém, né? Então, essa falta de contato com o mundo, né? Então, acompanha muito, né? Chega muito, uma fala que chega muito, eu não me reconheço mais. E é interessante porque a gente fala do nascimento de um filho, né? Tem até uma frase, nasce um filho, nasce uma mãe, né? Que dá um embrulho no estômago, né? Porque não necessariamente é isso que acontece, dá uma sensação de ser mágico e é uma construção, a maternidade. Mas eu diria, nasce um filho, renasce uma mulher, né? Mas essa mulher é convocada, mais uma vez, voltando para a convocação do nascimento ou renascimento, né? Porque ela tende a se anular, que é isso que tu estava falando, né, Jade? E isso é reforçado socialmente, né? Então, um grande papel dessa rede de apoio, né? Seja família, seja amigos, seja profissionais, é dar espaço para que essa mulher, de fato, possa olhar para si mesma, né? Ou seja, para que ela construa... A gente fala de solidão e a gente fala de solitude, né? Existe a solidão em que há um sofrimento ali no estar sozinho. Existe a solitude, que é essa construção do estar com você mesma. Mas porque quando a gente fala da solidão na maternidade, na mãe solo, essa mulher não está com ela mesma. A questão é essa, ela está sozinha com o filho. Ela está sozinha, precisando atender a necessidade de um outro. Então, eu não falo de solitude, eu falo de solidão, né? Quando eu falo de solitude, a mulher estar com ela mesma, fazendo reconstruções, né? Renascimentos de si mesma, né? Então, acho que é isso. É um ponto que chega muito na clínica, sim. E principalmente no puerpério. Né? Então, é interessante que a gente percebe que essa transformação pode vir desde a época de desejante, mas na prática é como se ela... E aí tem até uma autora que fala que o puerpério sacode o tapete do que não foi visto, né? Então, o que não foi olhado até então, no puerpério a mulher não tem como não olhar, nem que seja a nível de sofrimento. Né? Então, o tecido de muitas doenças, por exemplo, da depressão pós-parto, é a questão social. Né? Então, a nossa sociedade não está preparada para receber a mulher. E é contraditório porque é uma sociedade que prega a maternidade, né, como uma mulher como dispositivo materno, né? Utilizando aí da Valesca Casanello. Né? Então, essa mulher precisa ser mãe, mas eu olho para o social, não tem espaço para essa mulher ser mãe. Tem espaço para essa mulher atender a expectativa de uma sociedade. Na maternidade e em tantas outras áreas, né? E você entrou exatamente na próxima pergunta, que é como o contexto social e cultural influencia a vivência da maternidade hoje. Eu queria até fazer um complemento nessa pergunta, porque a gente está conversando aqui e aí gera inquietações, né, do que a gente está trazendo. Eu vejo hoje nas redes sociais um movimento de algumas mulheres que romantizam muito falar sobre isso. A fase do parto, a fase seja do parto normal, seja da cesárea. E eu vejo hoje um discurso muito forte de algumas mulheres de muitas vezes ter esse movimento de rivalidade mesmo entre as mulheres, no sentido de, não, o meu foi um discurso de, não, o meu foi parto normal, eu fui mãe mesmo, eu quis sentir a dor, como se
o ser mãe tivesse diretamente ligado ao sofrimento, à dor. Ou seja, quanto mais dor você suporta, você aguenta, mais mãe você é. Como é uma romantização muito forte isso que acontece. E assim, não tem nenhum problema, né, Carol? Você pode dizer muito melhor do que eu, mas uma mulher, ela ter um parto bom, um parto que ela gosta, normal, mas você generalizar isso para que todas as mulheres tenham a mesma experiência é impossível, né? É impossível. E como muitas vezes isso entra completamente na pergunta também dessa influência social e cultural, né? Então, quando tu responder sobre esse todo, né? Eu queria também que a gente pensasse um pouco nesse recorte, porque eu vejo um discurso tão forte e, assim, tão adoecido mesmo. De ter que sofrer, né? Passar pela dor. De ter que sofrer, de passar pela dor, de uma mulher precisar ter esse parto normal e não ser legitimada de, por exemplo, querer uma cesárea... justamente porque ela precisa aguentar essa dor. E outra coisa, para complementar também, que eu sinto que legitima também é uma mãe que está 100% do tempo disponível para aquela vivência, aquele vínculo ser criado. E claro que é importante você criar um laço afetivo com essa criança, mas assim, como as mães que delegam mais essa função, a gente vê muito, principalmente influenciadores, por exemplo, quem tem muito dinheiro, que pode ter essa rede de apoio mais ampliada para além da família, de ter 3 babás para cada criança, uma para a noite, uma para o dia. Uma mãe que é também apontada ao dedo, extremamente julgada, quando trabalha mais do que fica em casa. Como também tem esse recorte da mãe só ser legitimada como mãe, considerada como uma mãe de respeito. Essa mãe é mãe porque ela cuida dos filhos, pronto, porque aí é uma mãe que também se isenta dela mesma, né, de trabalhar, de ter essa ascensão também de carreira, porque não pode, porque vira mãe, você não faz mais nada, você não foca mais no seu profissional, né? No seu autocuidado mesmo, porque o foco é aquela criança ali. E como isso é desconsiderado também. E o quão isso é uma violência, porque ninguém tá cobrando isso do pai. Ninguém pergunta, ninguém tá nem aí. O pai, só por ele ter feito parte daquela criança nascer, de fato, a contribuição dele ali, ele é extremamente validado, é o paizão do ano. Então, postar uma fotinha ali, isso basta. E como isso é triste, e o quanto isso é adoecedor, e deve chegar muito pra você, que é perpassado por essa cultura, né? Perfeito, vocês trouxeram muitas coisas importantes, né? E são importantes, são diferentes, mas estão muito interligadas, né? Quando eu estava trazendo, Sofia, por exemplo, essa imposição, a gente pode falar de uma imposição, né, do tipo de parto, seja dessa mulher, que aí a gente volta a considerar que essa mulher está enraizada nessa sociedade, nessa cultura, então isso perpassa muito por ela, essa imposição do melhor tipo de parto, então não parte só do outro, né, parte também dessa mulher, enquanto mulher, né, que aí... a questão da sonoridade fica muito de lado, né? Então, existe uma imposição, existe uma invalidação, existe um julgamento. Então, eu falo de violência, né? Então, essa violência na maternidade também pode surgir da própria mulher que é mãe, né? E, ao mesmo tempo, muitas vezes pode acontecer dessa mulher não entrar nem em contato com o desejo dela. Ela está atendendo a expectativa do outro enquanto sociedade, né? Então, e de uma sociedade que tem dificuldade de entrar em contato com o sofrimento. Então, a gente pode fazer uma ligação com tudo isso. Porque a gente olhar para o nosso desejo ou para a nossa falta de desejo pode ser um sofrimento. Não é um lugar fácil, né? Então, pegar uma referência externa, né? Seja a sociedade, seja o outro, é um caminho mais fácil do que eu olhar para mim mesma. Né? Então, a gente pode considerar que está tudo ligado. Então, o tipo de maternidade hoje ainda é, sim, a maternidade romanceada, que é essa maternidade ideal, que fala não só do tipo de parto ideal, mas da amamentação ideal, da forma de família ideal, da forma de cuidar ideal. Então, a gente fala de imposição e a gente fala de julgamento. Mais uma vez, a gente fala de violência, né? E aí, a gente também não existe um termo aí na mídia que é a maternidade real, né? Que talvez vai para o outro extremo. Então, se a gente fala de extremos, a gente fala de imposição. Se a gente fala do meio, a gente fala de compreensão e de acolhimento, né? Seja do que a gente estiver falando. Se é parto, se é amamentação, se é o maternar,
né? Então, tem a campanha, por exemplo, do Maio Furtacor, que é uma campanha nacional, né? Que esse nome Furtacor é exatamente das múltiplas formas de ser mãe, né? Das possibilidades de parto, das possibilidades de amamentar, mas é dar espaço e voz para essa mulher, né? Então, quando a gente fala, né? Considera, por exemplo, que a sociedade não está preparada para essa mulher, né? E sociedade inclui a mulher, o que é muito complexo. É uma sociedade que não acolhe e nem compreende, né? Então, às vezes, é uma mulher, mãe, que não acolhe e nem compreende o outro, inclusive sendo outra mulher, né? Então, E geralmente é mais de mulheres para outras mulheres, né? Assim, nas redes sociais, né? Quando a gente vê, eu percebo que esse movimento é muito mais de julgamento de umas para com as outras, em vez da gente realmente se unir, né? Se apoiar, se acolher, frente a uma demanda que é nossa. E só o nosso corpo consegue fazer também. Sim. Como seria diferente, né? Se a cultura como um todo, é claro, mas também nós, umas com as outras, a gente pudesse ter esse olhar mais sensível também. Sim, mais acolhedor, né? Mais compreensivo, né? Que se escuta e que escuta a outra, Sim. né? E todo mundo, como um todo mesmo, né? E como é profundo e complexo quando a gente começa a perceber a delicadeza e a potência, né? A complexidade que você mesmo falou no início desse período, né? Porque eu estava estudando uns casos clínicos de família. Eu ainda não atendo família, mas é um objetivo futuro meu, né? E como algumas mães, hoje, depois de anos que se passou, né? O período de gestação, trazem coisas desse período. E principalmente você tocou num ponto dessa questão da amamentação, né? E aí, num desses casos, a mãe, ela chega a falar que não, mas eu sou insuficiente, abre aspas, né? Eu sou insuficiente desde quando ele era bebê, desde quando eu não conseguia amamentar ele. Então, como a amamentação também está extremamente associada com essa imposição que você trouxe, e quando a mulher tem alguma dificuldade com isso, é invalidada essa dificuldade como se ela não fosse suficiente. E aí a gente volta uma vez para o ponto que a Jade até mesmo trouxe, de se anular, né? De se anular, de eu tenho que ser suficiente, eu tenho que estar pronta, eu tenho que cuidar, eu tenho que estar preparada. E cadê essa mulher? Né? Essa mulher, como se o resumo ali daquele período dela fosse resumido em ser mãe e só, né? É uma redução. É uma redução abrupta, né? muito abrupta. E eu acho que isso entra perfeitamente no próximo ponto que a gente quer trazer, de o que as mulheres elas mais trazem quando falam sobre essa experiência de se tornarem mães e como é lidar com esse sentimento de ambivalência, que você já trouxe essa questão da ambiguidade, né? O amor e a exaustão coexistindo. E aí eu só queria completar mais uma coisa que realmente tem, assim, muito pano pra manga, né? Muito pano pra manga. Que eu tava vendo uma pesquisa na literatura. E aí, depois eu queria saber até o que você acha, que falou um pouco sobre como esse período do pós-parto e essa depressão pós-parto, ela tá muito ligada à falta da manutenção do sono também. Porque como a mulher passa ali vários dias tendo que ter essa amamentação, né, tendo que estar presente pro filho, muitas vezes ela passa dias, semanas, né? Uma privação do sono, assim, sem dormir. E como isso biologicamente, fisiologicamente, causa um estresse terrível, né? Aumenta os níveis de cortisol, de tudo. E como isso também está extremamente ligado a essa questão da amamentação, esse processo da mãe. Enfim, já são muitas perguntas. Mas é legal tu falar isso, Sofia, porque quando eu estudo também essas questões de maternidade, o que mais aparece é a privação de sono mesmo. E, gente, eu fico pensando na minha experiência mesmo, sem ser mãe. Se eu fico 1000 horas sem dormir, eu já não respondo. Imagina uma mãe que está amamentando, cuidando, né, de todas as necessidades desse filho, muitas vezes sem apoio nenhum. Como é que é isso? Como é que chega? Porque, de fato, né, quando a mulher tá na espera, seja enquanto adoção, porque a mulher não engravida, mas a mulher tem uma espera também na adoção, né? Seja na adoção, seja enquanto gestante, existe essa... Esqueci o que eu ia falar. Mas, só voltando assim, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer um link. Essa questão da privação do sono que vocês estão trazendo,
é curioso porque a gente pode relacionar também com o que a gente estava falando em relação à referência, né? Estou lembrando aqui de alguns casos que eu vejo na clínica. Porque, assim, de fato, existe uma privação do sono real, né? Lembrei do ponto que eu ia falar. Desde a época da espera, essa mulher escuta que vai nascer um outro que vai depender 100% dela. Mas a primeira desconstrução que a gente vai fazendo esse bebê vai depender 100% de outro. Não é 100% dela. Que são duas coisas diferentes. Até porque o lado humano da maternidade não permite que essa mulher atenda 100% a necessidade desse bebê. Então, isso não é real, né? Então, de fato, vai precisar de um outro, né? Se a gente está falando de uma maternidade sem adoecimento, né? No adoecimento isso fica ainda mais potencializado, né? Então, mas existe de fato uma privação do sono, né? Porque existe a necessidade de alimentar o bebê, por exemplo, seja via, né, amamentação na mama mesmo, seja via amamentação por outros métodos, né? Existe essa privação. Mas sabe o que é curioso, que aparece muito na clínica? A gente volta para a referência externa, né? Seja de propagandas, de profissionais, de sociedade, de família, de outro representado por tudo isso. Então, a gente volta para a referência que o bebê precisa mamar tantas horas, ou essa mulher precisa acordar tantas vezes. E muitas vezes esse bebê não está precisando, né? Ele não é mais um recém-nascido, né? Ele já é um bebê de meses, mas que essa mulher está fixada numa referência externa que diz que ela precisava acordar. E acorda esse bebê, né? E aí, claro, se existe uma orientação do pediatra, uma orientação profissional que isso seja feito, ok, né? Isso precisa ser entendido cada caso. Mas eu estou falando do caso que não existiu essa orientação. E essa mulher está acordando e esse bebê não está, né? Então, que necessidade é essa? Né? Essa mulher está atendendo necessidade de quem? Né? Dela, é do bebê, é do social, né, dessa referência externa. Então, existe uma privação de sono, sim, um cansaço, mas que não precisa ir para o nível de exaustão. Então, se eu falo de uma exaustão no puerpério, eu falo de algo que precisa ser revisto, né? Pode ser um cansaço, mas não precisa ser pesado, né? Então, a gente pode pensar aqui em algumas situações que existe o cansaço, mas que existe leveza. Então, é possível leveza no puerpério, né? Quando essa mulher, né? E aí, respondendo o que você estava perguntando, né? Dessa questão da ambivalência, da ambiguidade, né? Da potência. Se eu falo de ambivalência, eu falo, horas eu estou triste, horas eu estou feliz. Se eu falo de ambiguidade, eu estou feliz e triste ao mesmo tempo, né? Então, Perfeito. As duas coisas cabem no puerpério. Então, primeiro, essa mulher precisa olhar para o que ela está sentindo e se permitir sentir o que já existe, que é outra coisa curiosa na nossa sociedade, né? Não vamos falar sobre isso porque senão você vai sofrer mais. E quando a gente sabe que é o contrário, né? O falar não cria sentimento, o falar dá espaço para o que já existe. Então, é o primeiro passo dessa mulher. Ela precisa dar espaço para o que já está ali. Né? Se já tem uma tristeza, se já tem um arrependimento, se já tem uma angústia, se já tem uma ansiedade, isso precisa ter espaço. Para elaborar, né? Para construir sentido. Para construção, né? Para acolhimento, para compreensão, né? Então, uma pergunta, né, que eu escuto, porque quando... e aí acho que vocês me perguntaram isso em algum momento. Se a gente fala do pré-natal psicológico, a gente fala do acompanhamento da gestante, né? Por uma psicóloga. Então, o pré-natal psicológico é feito pela psicologia. Acompanhamento da gestante. Nesse acompanhamento, eu, enquanto psicóloga, nunca posso atender só a gestante. Eu tenho que trazer o entorno, seja ele qual for. E, às vezes, eu escuto, Carol, mas eu não tenho rede de apoio. Esse é o primeiro passo. Vamos construir essa rede de apoio, né? Então, essa mulher precisa de alguém para estar com ela nesse momento, né? Então, a rede de apoio é fundamental. Né? Então, eu vou atender esse entorno, né? E aí, Carol, como é que eu posso ajudá-la? Pergunta do que ela precisa, porque às vezes nem ela sabe, né? Quando a gente faz essa pergunta, a gente dá espaço para que essa mulher olhe para a necessidade dela. Sim. Né? Então, isso são formas dessa rede de apoio, acolher, compreender, né? Essa rede de apoio pode ser um profissional, pode ser um amigo, pode ser família, pode ser parceria, né? Perfeito. Nossa, quantas isso contribuições potentes, né? Gente, eu ouvindo assim, é isso. A gente hipnotizada na tua fala. Nossa, eu fico pensando como as mulheres se beneficiariam também desse pré-natal. Claro que, né, que cada um com a sua realidade. Sim. Também não é de fácil acesso
para todas, mas como faria a diferença? E é essencial porque você cuida de todo o entorno dessa mulher. Porque justamente, imagina se você cuidasse só da mulher. Pronto. Ia estar justamente reforçando algo que a gente quer fazer, a movimentação contrária, né? E, enfim, me veio mais uma outra questão do que eu estava falando de mães umas com as... Eu não sei, isso me veio, mas de que... Como, às vezes, as mães umas com as outras tornam uma competição o desenvolvimento daquela criança. Isso aparece também, Carol, no sentido de... O meu filho já tá falando, meu filho fala tantas palavras, ele já saiu da mamadeira, ele já fez o desfraude, ele já tem a sua independência, já tá no piniquinho, isso e aquilo. E aí, como essas mães devem se sentir por estarem atrasadas, por se culpar? Aquela frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Ai, mas será que a culpa é minha, ou é a minha genética, ou eu que não tô estimulando o suficiente, incentivando essa criança a progredir, a outra criança tá mais avançada? E tem essa comparação, que acredito que muitas vezes isso acaba perpassando até pra criança. Como é que chega isso? Quero muito saber. Interessante. Aí são sessões que a gente, que enquanto psicóloga perinatal, né, a gente estava até conversando antes do episódio começar, enquanto psicóloga perinatal, nós somos também psicóloga parental. Então, a gente também cuida da parentalidade, né? Então, isso quando aparece, são as sessões que a gente foca mais nesse olhar da parentalidade, né? Porque aí, mais uma vez, né, vem nossa sociedade cruel, com referência externa, né? O que a criança, o bebê, precisa estar fazendo e tal. São as fases de desenvolvimento que, por um lado, nos ajuda quando essa mulher está numa ordem de uma ansiedade tamanha que ela sai da realidade. E aí, essa referência, né, vindo muitas vezes do profissional que está acompanhando essa criança, a gente, inclusive, estimula a mulher, checa, né, para ver na realidade, e o bebê está crescendo, e o bebê está sendo alimentado, então esse leite é suficiente, que é uma fala que aparece, né? Então, está tudo bem, né? Então, ao mesmo tempo que esse dado da realidade pode nos ajudar a trazer essa mulher para aqui agora, se ela se fixar nele, ela sai da relação. Né? Que quando a gente fala da parentalidade, a gente fala do se relacionar. Com quem? Com o filho. Que seria o maternar. Com o outro. Parentalidade é o maternar e o paternar. Né? Perfeito. Então, é se relacionar com o outro daquela relação. Se eu estou falando do maternar da mãe com o filho, do paternar do pai com o filho. Não é com o outro, não é com aquele filho de outro, não é com aquela referência, é com essa criança. Então, como essa criança está aqui, né? Se ela ainda não atingiu tal coisa, seja o engatear, seja o falar, seja na introdução alimentar, comer tudo que precisa, né? Como é que esse bebê está? O que é que ele está respondendo? E aí é quando a gente faz as parcerias com profissionais que também têm essa perspectiva, que sim, já temos, né? Pediatras, nutricionistas, que têm sim esse olhar singular para aquela criança, né? Que ela não precisa, por exemplo, comer tudo, né? Ela precisa comer o que ela precisa, né? E assim como o adulto, vão ter dias que ela vai precisar mais e vão ter dias que ela vai precisar menos, né? Mas como eu, enquanto mãe, vou perceber, eu preciso estar na relação. Inteira, naquela relação. E olha que curioso, para que eu possa estar inteira naquela relação, eu preciso estar inteira. E para que eu possa estar inteira, eu preciso me cuidar. Então, ainda que seja pelo filho ou para o filho, essa mulher precisa olhar para ela. Então, se ela está 100% com esse filho, ela não está com ela. Então, é por isso que muitas vezes um puerpério, esse sair e voltar do contexto, e o sair e voltar, a gente pode pensar em várias situações. O sair do quarto, o sair da casa, o pegar o carro e dar uma volta no quarteirão, né? O ir para a terapia e voltar, o ir fazer e voltar, mas uma forma que ela possa se resgatar. O que é que ela gostava de fazer antes daquilo dali, né? Então, é uma forma dela ficar inteira para voltar. Então, ainda que seja para esse filho, essa mulher precisa estar se cuidando. Importantíssimo. Demais. E, assim, é algo que se manifesta muito na clínica, assim, é o mais presente. Quando chega mulheres mães, é o que mais aparece. De não se reconhecer mesmo, de não saber mais o que é que os interesses, os prazeres, os gostos, o mesmo particular. Porque o foco tá tão para esse filho dar conta de tudo. E nunca é só pro filho também. É o marido, é a casa, é o próprio trabalho. Sim. Gente, é uma sobrecarga absurda. E o adoecimento, sabe, é claramente aquela mulher tão fragilizada, tão vulnerável, que esse acolhimento, essa escuta e realmente esse resgate para que ela se fortaleça para isso faz toda a diferença.
E quando a gente fala de renascer a mulher, né, de se resgatar, é interessante que se eu tenho uma mulher, eu tenho a maternidade, não acontece uma soma. Essa mulher não é mulher e mãe no sentido de soma. Acontece isso daqui, né? Acontece um entrelaçamento e uma reconstituição. Então, coisas que não faziam mais sentido podem passar a fazer e vice-versa. Mas que para ela se dar conta disso, ela precisa se olhar, se permitir para fazer novas construções, né? Senão ela fica engessada, senão ela fica... É interessante, o se relacionar é se relacionar com o outro, que pode ser eu mesma, né? Mas é que eu posso estar me relacionando com uma referência, que nem uma pessoa é, né? Uhum. É verdade. Perfeito. Eu fiquei pensando aqui um pouco nessa questão que você trouxe, da ambivalência e da ambiguidade, né? Legal. Se a gente falar que aquela mulher virou mãe, então, ou ela é mulher ou ela é mãe, né? Essa questão da ambivalência. Legal. Quando, na verdade, é essa fusão. Ela é uma mulher-mãe. Mulher e mãe. É essa ambiguidade das duas coisas coexistirem, né? Acho muito interessante. Foi, inclusive, a nomenclatura que a gente usou na época do mestrado, né? Que era a experiência da mulher-mãe na depressão pós-parto. Ah, legal. Exatamente. E vai ter um bloco só sobre a depressão pós-parto. Mas antes dele, acho que você entrou super bem. Só pra gente terminar de aprofundar, eu vou fazer 3 em 1 pra entrar. Tá. Que é a questão da existência desse mito muito forte da maternidade ideal, que a gente até adentrou já, como impacta essas mulheres. A gente colocou também que não tem como a gente se separar do nosso ponto de vista fenomenológico sobre acolher essa experiência da mulher no pós-parto, sem tentar corrigir ou menosprezar o sofrimento. E a outra foi de que forma a maternidade pode ser também um momento de autoconhecimento e transformação. Tudo isso você adentrou, mas só pra gente fechar e aprofundar? Tá. A lente da fenomenologia nos ajuda muito quando a gente considera, por exemplo, a pluralidade, a singularidade, né? Primeiro, para eu falar de maternidade, eu preciso falar de que sociedade eu estou falando, de que época eu estou falando, de que cultura eu estou falando, né? De que contexto eu estou falando. Então, existe algo plural que vai acontecer, mas existe algo singular da experiência daquela mulher. E que significado ela vai dar para aquilo. Né? Então, a fenomenologia pode nos dar recursos para isso, né? A partir das descrições, das construções, de acessar a sua experiência, as suas emoções, os seus sentimentos e, a partir dela, considerando a sociedade, a cultura que ela é inserida. Então, ela vai precisar ressignificar essas referências que a gente estava falando, porque ela vai se relacionar com as referências, mas ela precisa construir o modelo dela, né? Que é a singularidade, né? Que aí dialoga com a questão da maternidade, do mito, né? Que a maternidade ideal está muito atrelada, por exemplo, ao mito do amor materno, né? Que a Badinter, que é outra filósofa, traz, né? Como se o amor materno fosse inato, fosse extinto, né? E é construído, né? A Badinter traz que, inclusive, o amor materno é um amor construído na relação. Então, eu preciso me relacionar com esse filho. Eu não preciso estar 100% com esse filho. São duas coisas diferentes, né? Inclusive, eu posso estar presente e não me relacionar, né? Então, o que é importante é o relacionar-se para construir esse amor. E aí eu falo da mãe, eu falo do pai, eu falo da avó, eu falo do tio, eu falo de todo o entorno desse filho, né? Então, é o se relacionar. Então, como a questão da maternidade ideal impacta a maternidade dessa mulher é trazendo esse enrijecimento. E se eu falo de saúde, eu falo de movimento, eu falo de flexibilidade, eu falo de fluidez. Se está enrijecido, se está estagnado, pode ser um sinal, por exemplo, de adoecimento. Já não está saudável, né? Uhum. Perfeito. E, Carol, a gente falando um pouco dessa questão da depressão pós-parto, né? Uhum. Ainda há muitos estigmas, né? Sim. Ainda há muitos estigmas, muitas imposições, né? O que é importante a gente compreender sobre essa fase? Legal. Existe, né? Acho que vai falar de depressão pós-parto, é interessante de falar rapidamente do baby blues, né? Que é baby blues, tristeza materna, blues puerperal, né? Tem todas essas nomenclaturas. Que é aquela volta para casa,
né, que é muito difícil, acontece em 70% das mulheres isso, né, que é aquela dificuldade relacionada ao bebê. Tá difícil com o bebê. Não tá difícil a vida dela, tá difícil aquele momento com o bebê. Né? Seja pela privação de sono, que a gente estava falando, seja pelo cansaço, seja pela exaustão, né? E a tristeza materna, o baby blues, é para melhorar de 10 a 15 dias após o nascimento desse bebê, né? Então, Carol, todo baby blues pode virar depressão pós-parto? Todo baby blues vira depressão pós-parto? Não. Mas pode ampliar, potencializar e ir para todas as áreas da vida dessa mulher. Né? Então, se a gente fala de depressão pós-parto, né? E aí aqui eu vou falar da minha lente de olhar o mundo, que é a fenomenologia, né? Por exemplo, lá no meu mestrado, a gente utilizou Tato Cian, né? Que é um psiquiatra da psicopatologia fenomenológica. Ele não falou de depressão pós-parto, maravilhoso. Mas ele tem uma fenomenologia da depressão. Então, ele foi fonte de inspiração, né? Então, se a gente fala de depressão pós-parto, a gente fala de um vivido depressivo, que inclui esse bebê. Então, uma pergunta que eu gosto sempre de falar, né? Seja quando eu estou falando com outros profissionais, seja quando eu estou falando com rede de apoio. Tem algum momento bom? Então, é uma fase difícil, sim. Seja gestação, seja pós-parto. É difícil, é desafiador, diante de tudo que a gente já falou até aqui. Mas precisa ter algo bom. Se está tudo ruim, a todo tempo, a todo momento, é um sinal de alerta. Né? Então, eu falo de depressão pós-parto, eu falo de um vivido de vazio. Muitas vezes não é tristeza que ela sente. Ela não sente nada. Né? É uma apatia. É uma apatia, é uma indiferença. Né? Ela não odeia esse bebê, porque para a gente odiar, a gente precisa de um movimento, a gente precisa de uma energia. Depressão pós-parto essa mulher não tem. Né? Então, é um vivido sem energia no momento de tudo isso que a gente está falando, de toda a exigência social, né? Que potencializa o sofrimento dessa mulher. Então, para ela, é um tanto faz, né? É um vivido, né? Se a gente for pensar em cores, eu gosto muito de usar essas cores na clínica, né? É um vivido sem cor, ou é um vivido muito escuro, né? É um vivido muito pequeno, né? É um vivido de mais solidão, né? É muito vazio a depressão pós-parto, né? Então, de fato, não tem nada de bom. Ela não acha ruim ser mãe, ela acha ruim estar aqui, ela acha ruim viver, ela acha ruim estar no mundo, né? Então, é esse o adoecimento da depressão pós-parto, né? Então, é mais potente, não é só uma tristeza, né? É um vazio mesmo. Então, ainda que o baby blues, por exemplo, não seja um adoecimento, essa mulher não precisa estar sozinha, né? Ela pode ressignificar esse baby blues, né? Pode pensar em novas possibilidades a partir dele também. Perfeito. Respondi a pergunta. E a outra também, que era sobre o baby blues e como se diferencia de um quadro de depressão pós-parto. E você foi super, assim, nossa, fala muito cara quando você trouxe a Tato Cian, né? Porque, de fato, essa depressão pós-parto, muitas pessoas atrelam, devido à nomenclatura, né? Tem esse estigma, esse a priori de que a causa dessa depressão é o bebê, que é esse período, o parto especificamente, mas a gente está falando de uma depressão, né? Uma depressão que pode acontecer em qualquer fase da vida, mas que nesta situação, neste contexto, ainda é agravada por essas exigências sociais, né? Eu achei muito importante você ter falado isso, essa diferenciação mesmo. Sim. Que não tem energia nem para odiar, não tem energia para nada. É uma indiferença mesmo. É uma indiferença mesmo. E trazendo o maioral Tato Cian também, sobre esse olhar fenomenológico, eu acho muito precioso, porque quando a gente entende esse sujeito no mundo, essa mulher entende que ela não tá louca. Porque é essa palavra exatamente que muitas vezes chega... Não, tô louca, eu tô pensando, como assim? Eu acabei de ter um bebê, minha família tá super feliz. Que às vezes é uma idealização muito mais de um pai também, claro que, né, a mulher deseja. Mas às vezes me dá um filho, amor, sabe? Eu quero muito ser pai. Tá, o que é ser pai? Vamos lá, o que é ser pai? É só fazer parte, né, daquela criança nascer, ser um genitor, ou você exercer sua função. Eu acho que a gente pode também falar aquela famosa frase do senso comum, esse discurso enraizado de que ele me ajuda muito. Será que é ajudar a palavra? Será que... o filho é sempre da mãe. O quão isso reforça uma postura para adoecer a mulher também. Então, eu penso muito nisso. Quando essa mulher, ela entende que ela está no mundo e ela é perpassada
por as nuances em que ela está inserida, dessa cultura, dessa sociedade, dessas pessoas, ela entende que aquilo não é um sentimento anormal, de que ela está sentindo dessa forma, que na verdade faz sentido sim, mas o que é que pode ser feito com aquilo? Sim, perfeito. Inclusive, né, essa violência, né, porque a gente está falando de violência, pode acontecer e acontece, na realidade, desde a descoberta, né? Se uma mulher diz que está grávida, o que é que o outro fala, socialmente falando? Parabéns. Parabéns, é verdade. Então, parabéns, ela tem, né? Parabéns, você conseguiu, parabéns, você tá feliz, parabéns. Conquista. Vamos A gente comemorar, nem sabe, né? conquista. E a gente nem sabe como essa mulher tá. Então, não sei se é parabéns, né? É verdade. Então, como você tá com essa gravidez, talvez seria uma pergunta mais interessante, né? Nossa, perfeito. A gente mudar, né, esse olhar, verdade. E como é bom a gente falar dessa experiência, né, vivida para além dessa dimensão médica, né, biológica. Eu acho que esse é o nosso papel também como psicólogas e principalmente nós estamos aqui com nós três, né, sendo humanistas fenomenológicas. E de que forma, Carol, esse olhar fenomenológico ajuda a compreender, né, esse sofrimento nesse período, principalmente, sem reduzi-lo apenas à dimensão médica, porque a gente sabe que aquela mulher está passando por questões fisiológicas muito importantes, né? E como é que a gente vai falar desse sofrimento, trabalhar esse sofrimento sem reduzi-lo a essa dimensão médica? E ver isso como um vivido particular. Claro. Porque quando a gente traz uma dimensão médica, é muito protocolada, às vezes, né? Muito diretiva, como se segue esse manual que aqui vai funcionar para todo mundo. Então, como é que você enxerga isso, assim? Eu voltaria para a experiência, né? Sim. Porque se a gente for olhar a visão médica, biológica e fisiológica, o hormônio muda em todas as mulheres. Né? O hormônio muda, a taxa hormonal muda em todas as mulheres no puerpério. E são experiências completamente diferentes. Né? Então, na clínica, é bem interessante quando a gente traz essa pluralidade, né? Trazendo para essa mulher o que faz parte desse período, né? Que aí, eu acho que tem até um pouco disso que vocês mandaram para mim, que é essa especificidade da psicologia perinatal. Sim. É trazer esse olhar da pluralidade. O que é que faz parte? A partir disso que faz parte, como é que está sendo para você? Que aí a gente volta para a experiência, né? Da fenomenologia. Então, quando eu coloco o contexto da pluralidade, é como se eu estivesse preparando o terreno para que essa mulher se sinta à vontade, acolhida, para que ela possa, de fato, falar da experiência dela, né? De como está sendo para ela, apesar de toda essa pluralidade, né? Apesar da questão hormonal, né? Se a gente fala, por exemplo, né, de uma mulher adotante, né, a mulher que adotou um filho, ela não tem a questão hormonal e ela vivencia com todas essas dificuldades o puerpério. Então, a questão hormonal é importante, sim, né? Se a gente for olhar todas as fases de alterações hormonais, são fases de vulnerabilidade, né? Se a gente olhar a questão da menarca, da menopausa, do puerpério. Então, de fato, da adolescência, né, da puberdade, são fases, de fato, que o hormônio potencializa as emoções. Ele não cria emoções, né? Então, a TPM, por exemplo, é um momento, né? Eu atendo muitas mulheres, eu atendo homens já estão chegando no consultório também, nesse contexto da Maravilha! Né? Mas é muito comum, por exemplo, as mulheres trazerem esse mês, nessa TPM, eu estava muito triste ou ansiosa, ou foi por conta a TPM não criou essa emoção, ela potencializou, né? Então, o hormônio não cria, o hormônio potencializa. Então, eu penso que nessa perspectiva, né, a gente consegue ampliar esse olhar do biológico, do fisiológico, né, para a experiência. Perfeito. E como todos esses fatores importam, não é um só e nenhum outro isolado, né? E aí o nosso tempo está chegando ao fim. E eu queria muito fechar perguntando... Você fechar, no caso, né? Brilhantemente. Mas para você englobar, só para a gente frisar mais uma vez isso, dessa importância do entorno dessa mulher. Então, companheiro, família, profissionais de saúde, sociedade, enfim, como podem contribuir no acolhimento dessa mulher. A gente falou muito sobre isso, mas fazer uma fala para trazer
trazer essa educação e conscientização. Legal. E fechando também do papel que você disse já muito bem também do psicólogo perinatal, que é uma área que se diferencia também. Muitas pessoas não conhecem, com certeza, e o quão rica ela é e quanto as mulheres podem se beneficiar e as famílias também. Legal. Eu diria, né, que como eu posso ajudar uma mulher que está nesse período, é para cá que olha. Isso, só que é mulher. Um grande passo, né, inclusive olhando para a nossa sociedade e cultura que tem muita dificuldade nisso, não julgue e não imponha, né? Sem julgamento e sem imposição, você vai permitir que essa mulher entre em contato com ela, né? Possibilitando uma compreensão e um acolhimento, né? Eu acho que se socialmente e culturalmente a gente conseguir isso, a gente vai ter um grande avanço, né? Na humanidade, eu diria. Uhum. E qual foi a outra pergunta? Da psicologia perinatal. Que muitas pessoas não conhecem, né? Legal. Como isso pode ser benéfico. Pronto, legal. A psicologia perinatal, né, ele traz esse olhar específico para esse ciclo gravídico puerperal, que como a gente falou, que é desde a época de desejante, e ele faz a prática mais comum é o pré-natal psicológico, né, que é esse acompanhamento, que tem início, meio e fim na gestação. Então, por exemplo, enquanto fenomenóloga, eu espero o fenômeno emergir na clínica. Mas enquanto psicóloga perinatal, eu preciso colocar pontos, inclusive, que a minha paciente, cliente, não coloque, como parto, puerpério e amamentação, né? Então, são temas que a gente vai aprofundar e que a gente vai chamar esse entorno, né? Então, a psicologia perinatal, que ainda é uma área nova da psicologia, traz esse olhar mais específico para esse ciclo. Perfeito. Que maravilha. E legal isso de não só deixar emergir, mas isso tem que ser pontuado, porque vai ser grandes pontos que vão ser desafiantes. Mas é isso, Carol. Finalizamos. No episódio, a gente ficaria aqui 3 horas. Fácil. Mas que foi maravilhoso. Muito obrigada. Você contribuiu demais. E mamães, escutem. Pais, famílias, escutem com atenção esse episódio. E se apropriem disso também. Porque, poxa, assim, enquanto sociedade, família, nós, mulheres, recebemos esse apoio também. O olhar é muito mais diferenciado, muito mais acolhedor de ter esse suporte e da experiência do maternado, esse vínculo. E, como um todo, vai ser muito mais saudável, mais leve. Todo mundo vai se beneficiar, né? Como um todo. Sim. Então, é isso. Muito, muito obrigada, Carol. Sigam a Carol também nas redes sociais. Vai estar aparecendo o @ dela na tela, na descrição, em todos os lugares. E já marquem, né? Se estiver precisando aí. Essa profissional incrível, que eu super confio e foi uma honra te ter. Obrigada, gente. Eu também me disponibilizo. Quem quiser falar mais sobre isso, tirar dúvidas, né? Ou orientações, enfim, seja da psicologia, seja de outros profissionais, seja pacientes, eu me disponibilizo. Okay? Obrigada, meninas. Mulheres, nunca é tarde, né, pra gente procurar ajuda, assim, vocês que estão ouvindo a gente, que estão assistindo a gente, se seu filho já cresceu, é recém-nascido, independente do período, a ajuda psicológica sempre é válida, sempre, em qualquer momento, né, inclusive se a mulher estiver na fase de desejante, né, estiver na construção dessa maternidade. Então, a gente está aqui frisando a importância desse acompanhamento perinatal, mas também a importância desse acompanhamento psicológico, né? Independente da fase que você tiver. Muito importante. Enquanto manda para as amigas. Também é importante. Com a certeza. Função do pai. Com certeza. Da família também. Sim. Bom, gente, mandem para as amigas, para as mamães, assistam os outros também. A gente está com vários episódios sensacionais. E, por favor, também podem interagir com a gente. Se tiverem alguma dúvida, queiram fazer algum comentário, alguma pergunta, podem deixar no chat, nos comentários, que a gente responde. Isso. E nos sigam no Instagram do Entre Escutas Podcast, nos acompanhem. E até o próximo episódio. Até. Tchau. Inscreva-se no canal do YouTube Entre Escutas Podcast. Deixe seu like e ative as notificações. Aos domingos, 18 horas no Spotify. Às segundas, 16 horas na Sol Leste FM. E 20 horas no canal do YouTube Entre Escutas Podcast.